Aqueles que se concentram em apenas uma única coisa são os que avançam nesse mundo. Essa é uma frase de Og Mandino, um dos maiores autores de best-seller de todos os tempos da história. Empresas de sucesso extraordinário sempre têm um produto ou um serviço pelo qual eles são mais conhecidos e pelo qual rende mais dinheiro para eles. Por exemplo, a KFC, ela começou com uma única receita secreta de frango. Os microprocessadores, eles geram a maior parte da receita líquida da Intel. E quanto a Starbucks, o que ela faria sem o café? De 2011 a 2014, a sede da minha empresa era num prédio comercial na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E eu me lembro que na porta desse centro comercial tinha alguns estabelecimentos onde nós lanchávamos na parte da tarde. E me chamava a atenção sempre uma loja que era um sucesso. Todas as vezes estava cheia, muitas vezes lotada, às vezes com pessoas na fila do lado de fora, e ela só vendia uma única coisa. E até a data de hoje ela continua lá. Trata-se da Rede Açaí, que vendendo praticamente só açaí, ela vendia cerca de 8 vezes mais do que a lanchonete do lado, que vendia de tudo que você pode imaginar, inclusive açaí. Agora, como explicar uma loja que tinha um mix de produtos enorme faturar 8 vezes menos do que uma outra loja do lado, na mesma rua, que praticamente só vendia uma única coisa? A resposta é o foco. A lista de negócios que alcançam resultados extraordinários por meio do poder da única coisa não tem fim. Veja, por exemplo, uma das empresas mais valiosas do planeta, o Google. A única coisa deles é a pesquisa. E a Star Wars? Qual que é a única coisa da Star Wars? Você acha que é o filme ou o merchandise? Ou seja, o marketing que eles utilizam para vender produtos? Olha que interessante. É uma pergunta que às vezes a gente acha que é uma coisa, mas pode ser outra. Por quê? A receita líquida de brinquedos da Star Wars, ela ultrapassou os 10 bilhões de dólares, enquanto que a receita líquida mundial de bilheteria dos 6 filmes principais dela totalizou menos da metade, ou seja, 4,3 bilhões de dólares. E aí, qual que é a única coisa então? A receita com brinquedos ou os filmes? A única coisa deles é o filme. Por quê? Porque é o filme que viabiliza financeiramente a venda de brinquedos e a venda de produtos. Tá? Se você trabalha hoje com vendas diretas ou com marketing multinível, a sua única coisa pessoal é isso, é o seu negócio, é a sua empresa, seja ele qual for. Não importa, essa é sua única coisa. E todos que chegaram ao topo, empresas de vendas diretas, nesse segmento, eles focaram em uma empresa somente. Ninguém consegue cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo. E dentro dessa sua única coisa, você pode se aprofundar também. Você pode pegar dentro do seu trabalho e se especializar numa área, como se fosse uma espécie de, preste atenção, uma espécie de uma única coisa dentro da sua única coisa. Tá? E essa especialidade que você faz dentro do seu negócio é geralmente algo que você ama fazer e provavelmente você já teve resultados. Tá? E mesmo que você ainda não teve resultados, você sabe muito bem que se você focar nessa atividade, que se você focar nisso, você vai ter muitos resultados. A minha esposa, por exemplo, até certo tempo atrás, ela trabalhava com vendas diretas numa multinacional americana de cosméticos. Ou seja, a única coisa dela era esse trabalho dela, era essa empresa dela. Ela não fazia mais nada, ela precisava expandir e tudo mais. E dentro do cargo dela, ela ocupava o cargo de diretora, ela tinha várias atribuições, como por exemplo, acompanhar a equipe dela, dar treinamentos, vender, motivar, participar e montar eventos, fazer parcerias, etc. São muitas as atribuições de um líder numa empresa de multinível ou de vendas diretas. Só que, no entanto, ela tinha ótimos resultados, mesmo não gostando de fazer sessões de cuidados com a pele, mesmo não gostando de acompanhar as consultoras e mesmo não gostando de vender. Aí você me pergunta, mas como, Luiz? Como que ela tinha grandes resultados se ela não gostava de fazer coisas básicas, coisas cruciais? Simples. Dentro do negócio dela, ela tinha uma única atividade que quando ela focava, toda vez que ela focava, ela tinha muitos resultados. E essa atividade era a parceria dela com escolas
e com empresas. Então a obsessão dela era procurar empresas, era procurar escolas na região onde ela estava e entrar em contato e fazer muitos eventos e fazer parcerias com esses estabelecimentos, com essas empresas. E ela com isso conseguiu recrutar para o negócio dela muitas e muitas pessoas assim. E com o tempo, como fazer parcerias era a única coisa dela, dentro do trabalho de vendas diretas dela, ela praticava sempre essa atividade. E com isso, ela ia desenvolvendo cada vez mais habilidades e ia tendo cada vez mais resultados com menos esforços. E fazendo algo que ela tinha competência, prazer e motivação. Essas três palavras, competência, prazer e motivação, são três palavras-chave para você também buscar dentro de você a sua única coisa. Durante 7 anos, a minha única coisa foi ministrar cursos de oratória. Nós éramos uma empresa de cursos e treinamentos, mas o nosso foco durante todo esse período era oratória. Foram mais de 150 turmas que nós ministramos e mais de 5.000 alunos formados só em oratória. Com isso, com todo esse foco, nós chegamos a ser a maior escola de oratória de Minas Gerais nesse período e figurar entre as 3 maiores escolas de oratória e apresentações em públicos do Brasil. E um dia eu resolvi mudar essa minha única coisa. Continuo com a mesma empresa, mas hoje a minha única coisa é a transformação pessoal profunda. E esse curso que você está assistindo agora, o foco para alta performance, ele faz parte dessa minha única coisa. A minha única coisa hoje se remete ao triângulo de 3 treinamentos que juntos faz uma transformação profunda nos participantes. O primeiro é o treinamento presencial A Chave da Virada. O segundo é o programa Coaching Grupo Online Alta Performance. E o terceiro é esse, que é o foco para alta performance, que era algo que faltava nesse pacote. O treinamento A Chave da Virada, ele acontece em algumas cidades, acontece em algumas capitais do Brasil, ele é presencial, acontece em 2 dias e as pessoas têm um resultado espantoso, as pessoas têm um resultado tremendo. E quando elas aliam a chave da virada com o coach, aí a transformação é realmente tremenda. Nós temos visto pessoas renascerem em suas vidas, renascerem nas suas carreiras após participarem desses 2 programas. E o foco para alta performance veio trazer um conteúdo complementar para esses 2 cursos e já é, para quem faz ele primeiro, já é um primeiro passo bem importante para toda essa mudança. E ver pessoas assim, pessoas transformadas, famílias, casamentos transformados, essa é minha paixão. E por essa paixão eu trabalho motivado em feriados, carnaval, à noite e finais de semana, se for necessário. E eu te pergunto, e você? O que te apaixona? O que te motiva a ter o seu último fio de cabelo? Qual é a sua única coisa? Vejamos a história de Bill Gates. Bill Gates teve acesso ao primeiro computador na vida dele em 1968, quando ele frequentava a 8ª série ainda. A partir de então, desde que ele conheceu pela primeira vez o computador, a vida dele passou a girar em torno da computação. Ele disse certa vez, contando a biografia dele, era a minha obsessão. Ele falava, nossa, eu faltava aulas de educação física, passava as noites diante de um computador, trabalhava com programação nos fins de semana. Entre os 15 e 16 anos, na época em que a maioria dos colegas de Bill Gates apenas sonhava com computadores, Bill Gates fazia qualquer coisa possível ou impossível que você pode imaginar para acessar um computador. Houve inclusive um episódio que ele conta na vida dele que ele roubou algumas senhas e derrubou o sistema da escola. Foi descoberto, foi punido e foi proibido de usar o computador na época, durante todo aquele verão. Só que Bill Gates não se entregou. Alguns dias depois, ele descobriu um computador que poderia ser usado de graça na Universidade de Washington. Naquela época, computador eram coisas extremamente raras, pouco comuns. Não existia computador na casa de ninguém. E eles eram bem gigantescos e só encontrados, por exemplo, nessa universidade, no centro médico e no departamento de física dessa universidade. Só que esses computadores, essas máquinas, elas eram usadas o dia inteiro, estavam sempre ocupadas, exceto das
3 às 6 da manhã. Então o que o Bill Gates fazia? Dormia até 2 horas da manhã, levantava, saía de casa escondido dos pais, ia a pé ou de ônibus até a universidade, dava 6 horas, chegava as pessoas para usar o computador, ele voltava para casa e voltava para dormir até a hora da escola. E eu te pergunto, a paixão de Bill Gates qual que é? A computação. A única coisa de Bill Gates durante muitos anos, a computação. A única coisa aparece várias vezes na vida de quem tem sucesso. Porque a única coisa é uma verdade fundamental. Apareceu para mim e se você deixar, vai aparecer para você também. Aplicar a única coisa no seu trabalho e na sua vida é o mais simples, é o mais inteligente que você pode fazer para você se dirigir em direção ao sucesso que você deseja ter. E por incrível que pareça, o grande problema do mundo não é a falta de oportunidades. Tem muita gente que acha que o mundo tem falta de oportunidades e é justamente o oposto, é justamente o contrário. O grande problema é o excesso de oportunidades. As possibilidades, diante da tecnologia, diante do excesso de informação, as possibilidades parecem não ter fim. E isso pode ser até inspirador, mas ao mesmo tempo, isso é muito angustiante. E diante de tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta novidade, as pessoas de sucesso nos mostraram que o caminho para se chegar ao mais, ele passa pelo menos. Mas a questão é, Luiz, onde começar? De tudo que a vida tem a oferecer, como escolher? Como tomar as melhores decisões e viver a vida num nível extraordinário e jamais olhar para trás? Simples, viva a única coisa. Todas as pessoas de sucesso sabem, a única coisa é o ponto de partida para você conseguir alcançar, para você conseguir atrair resultados verdadeiramente extraordinários. Tudo isso, gente, é baseado em várias pesquisas científicas e experiências reais de vida sobre isso. Essa é uma grande ideia sobre o sucesso, só que é uma grande ideia embrulhada num pacote simples e inofensivo. Então, antes de entrar na forma como de fato a única coisa funciona, que nós vamos ver no nosso curso, na prática mesmo, eu quero trazer antes para você alguns mitos e algumas informações enganosas que povoam a mente da maioria das pessoas e que talvez nesse momento também está povoando a sua mente e está te impedindo de aceitar essa verdade fundamental. São as chamadas mentiras do sucesso. E quando a gente consegue banir essas limitações da nossa mente, a gente pode finalmente investir na única coisa, só que de mente aberta, de forma livre. Então, você que está no Foco para Alta Performance, fique de olho nos próximos vídeos, porque nos próximos vídeos eu vou te apresentar 5 mentiras que te contaram, que contaram para você e que podem te afastar do extraordinário. Tá? Se algum conceito até agora não está claro, assista novamente o vídeo, discuta esse assunto com outras pessoas, mostre esse vídeo para outras pessoas, discuta nos seus grupos de WhatsApp, mas não desista, porque o curso nem começou. Isso foi apenas a parte introdutória sobre a última coisa. O melhor, o grande melhor, está por vir. Então, Deus te abençoe e até a próxima parte do nosso curso.